Olá, boa tarde, galera daqui dos Estados Unidos, boa noite para quem está aí do Brasil. A ideia hoje é a gente passar um pouquinho rapidinho aí os gráficos, como que foi o desempenho da semana aí nos principais índices nos Estados Unidos e também no Brasil. Estou aqui com o Gabriel, tudo bem, Gabriel? E aí, beleza, DJ? Boa tarde, boa noite aí para quem está no Brasil, como o DJ falou, e vamos nessa, mostrar um pouquinho dos dois cenários, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, e vamos lá. Alguma notícia relevante aí do Brasil? Cara, o que teve é que a reforma, né, vai ser agora no mês de junho, então tá todo mundo correndo para fazer com que ela passe, ela seja aprovada, mas tá aquele balancete, né, de taxa de desemprego alta, o governo sem verba e coisas desse tipo. Falando agora, então, um pouco dos papéis em si, nenhuma notícia hoje relevante das empresas, nada que afete positivamente ou negativamente. Teve uma na empresa Gol, que a Câmara aprovou 100% da entrada de verbas estrangeiras para empresas do setor aéreo, né? E tanto que a Gol respondeu hoje bem positivo. Mas nesses papéis aí que a gente opera em opções, foi bem pouquinho. Hoje teve pouco movimento, tanto na Petrobras quanto na Vale. Nada que tivesse muita volatilidade. Tá certo. Bom, deixa eu compartilhar minha tela aqui, e daí a gente vai direto aí para os gráficos. Uhum. Esse aqui é o gráfico do SP500. O que eu costumo fazer é jogar ele primeiro aqui no semanal. Então, aqui está desde o início do ano, depois aquela forte queda desde de setembro até dezembro, daí recuperou em janeiro. E aí, desde 3 semanas, depois daquele tweet, o rolo com a China, tudo começou a queda aqui. Veio... Oi, vamos lá, vai falar. Quanto tempo ficou o S&P na questão? Você está no gráfico diário ou semanal? Aqui é semanal. Vê aí quantas semanas ficou positivo o gráfico, o S&P? Desde a primeira semana de janeiro até 3 semanas atrás. Nossa, é muito tempo subindo. Foi exatamente o mesmo período de 3 meses. Tá vendo que é um perfeito V aqui, ó, de queda e subida? É raridade no gráfico, né? Totalmente. Isso aqui nunca aconteceu. E daí, desde 3 semanas, a gente está aí em queda. Que mais relevante aqui que dá para a gente colocar? Dá só um momento aqui para mim que... Sem problema. Enquanto isso... Okay. Já conseguiu aí? Já. Travou meu mouse. De boa. Eu estava numa tela, daí na outra tela aqui acabou não saindo. Então, aqui, ó, se pegar de setembro para cá, essa aqui é a condição. A média móvel está na faixa aí de 2.800, o pico foi em 2.961. Se você olhar o volume, teve aí um alto volume depois daquela história dos e-mails do Trump, mas agora, essa semana, o volume tá menor. Veio exatamente acompanhando o mesmo volume que deu aí nos períodos, no último mês da alta. Eu tenho aqui algumas linhas de suporte e resistência, onde eu uso como parâmetro para minhas borboletas. O meu parabólico está falando que o mercado é bearish. Aqui eu tenho o estocástico, que é bearish. Aqui já perdeu a força no Fisher, mas continua o que a gente chama de overbought, então ainda a força vendedora está maior, o volume caiu bastante. Aqui a média de 200 períodos. Tem ainda espaço para cair. Se você olhar lá o que aconteceu no final do ano, veio aqui, tocou a média, passou um pouquinho, deu aquela violinada e voltou. Então, a tendência aqui, pelo que se mostra, é bearish, tá? Se eu for explicar um pouco, DJ, o que significa bearish para uma pessoa aí que está mais acostumada com os termos brasileiros, né? E não sabe muito bem o que significa. Bom, tem duas brigas no mercado de ações, né? Você tem a briga do touro e a briga do urso. Então, o touro, que é o bull, quando o mercado está subindo, o touro ataca de baixo para cima
Então, a gente fala que o mercado está bullish. Quando está em queda, o urso ataca de cima para baixo, daí o mercado está na onda do urso, está bearish. Exatamente. Então quer dizer que aí está indicando o mercado em queda, né? Exatamente. Começou há 2 semanas atrás e ainda não reverteu isso aqui. Teve aqui, ó, na semana passada, caiu até aí por volta de 2.800, recuperou um pouquinho, mas ainda não teve força total para retomar a força de alta. Então, pode considerar que ainda está em queda. Um outro mercado que eu costumo operar bastante. Bom, aqui para quem não tem o seguro de carteira, a melhor época ter feito era ali há 1 mês atrás, certo? Aqui aumentou a volatilidade, caiu um pouco, mas quem ainda não tem seguro algum, essa semana, com essa recuperação aqui, a volatilidade diminuiu um pouquinho, principalmente ontem, então aproveite para fazer o seguro para aqueles que não têm. Então, não está no melhor momento, a volatilidade está aí por volta de 20 a 25, o IB Rank, mas é sempre bom ter um seguro, melhor do que não ter nada. Um outro papel um outro índice que eu gosto de acompanhar para caramba e utilizo nas minhas opções são as small caps. Uhum. O LT. Aqui também é o gráfico semanal. Veio em queda, acompanhou a mesma tendência do SP. Chegou ao final do ano, ergueu muito menos do que o SP, tá vendo? Isso que eu ia falar, é interessante, ele começou a dar uma acumulada, né? Sim, mas está numa região agora aqui de consolidação, tá vendo? Uhum. Mas também, assim como o SP bearish, você vê aqui o vermelhinho, o urso tá mandando aqui. Aqui, aqui e aqui ainda tá numa tendência de queda. O que não foge muito Você tem alguma operação nele? Tem operações que vão vencer aí na sexta-feira. Posso compartilhar coisa aqui. Aqui, ó, a Nasdaq, mesma questão, chegou no final do ano, daí de janeiro para cá, bateu. Aqui está muito mais parecido que com o S&P 500. Mas você vê que a recuperação e a força de venda na Nasdaq foi maior do que no S&P 500. Então, se tivesse algum seguro de carteira, na Nasdaq seria mais sábio fazer, mas ninguém consegue preditar o futuro, certo? Mas seria aqui, numericamente falando, uma melhor estratégia. Uhum. Mostra um pouquinho, JJ, das suas estratégias, como foi seu dia hoje de operações. Assim, você estava até me mostrando, né, uma operação no S&P que está com uma borboleta. Sim. O importante, o dia já fechou, o importante da mentalidade antifrágil é sempre ganhar, evitar as perdas, né, e quando ganhar bastante. Então, aqui está o resultado do dia, tem os ganhos, e tentando aqui limitar as perdas. Alguns papéis que eu tenho em aberto, eu opero no índice, então tem aqui o S&P 500, que a gente acabou de mostrar ali. Estou operando aqui na Costco, que tem uma operação de earnings, na próxima semana, daqui a 8 dias. Esse papel aqui vence a 9 dias, então eu abri um Iron Chicken, que é o quê? Quando o papel estava lá a 245, no dinheiro eu vendi uma put e uma call, e depois comprei uma put e comprei uma call. Uhum. Junto com isso, também tem uma borboleta aqui, com a asa quebrada, ela entrou no dinheiro. A famosa borboleta de JJ. Faltando 9 dias aí, vamos ver como que vai se comportar. A Small Cap, que eu também costumo atuar, eu tenho 3 borboletas montadas. Uhum. Algumas delas vencem daqui a 2 dias, outras para a semana que vem. Vamos ver como é que fica aí. DJ, uma dúvida, assim, para uma pessoa que está iniciando, assim, tanto em borboletas, assim, como nas outras estratégias, quais são as tomadas de decisão que você utiliza na hora de montar, por exemplo, a sua borboleta? Tem alguma diferente, assim, de, por exemplo, um Iron Condor, assim, coisas desse tipo? Tem?
Sim, sim. Como que se monta uma borboleta? Aqui na plataforma da Taste Trade é até fácil porque ela já te dá aqui uma... Você clica 2 vezes no papel que você quer, vai na estratégia, vem aqui na borboleta. Borboleta. Eu posso fazer... Eu sempre faço longa, tá? Então, quando eu faço a curta. Mas é sempre longa. Call ou put? Vamos dar um exemplo aqui de call. Então, eu volto aqui. Qual que é a ideia da borboleta? Eu tenho aqui 5 de diferença entre esse papel e esse aqui, e 5 de diferença entre esse e esse. Então, ela é uma borboleta simétrica, onde as asas eu compro, call, e as asas eu compro, e o miolo eu vendo. O que eu costumo fazer, eu quebro ela. Então, 5 e 10. Então, aqui eu tenho uma assumption bearish, tá vendo? Se o não passar desse valor aqui, é onde eu ganho. É assim que eu costumo trabalhar. E daí você põe diferentes datas de... Essa aqui está para 16 dias. Você pode brincar com as datas aqui e também brincar com os strikes. Agora, os meus gatilhos e pontos de entrada, tudo mais, é sempre baseado daí nas minhas análises aqui. Quando eu acho que já perdeu a força, já atingiu o pico, então eu utilizo em paralelo as minhas análises gráficas, ok? Entendi. Excelente. Uma dificuldade que a gente encontra aqui também é que, pelo fato, o OpLab ele não consegue fazer esse manejo. Tipo, você quer trocar o strike, você quer colocar uma estratégia, você tem que fazer isso manual, entendeu? Então, infelizmente, a gente não tem tudo automatizado igual aí, né? O mercado americano é aí que eu deixo a dica, como falo para todo mundo, assim como quando tão logo você tem a oportunidade de trabalhar no mercado americano, venha. Porque é outro mundo, você tem muito mais ferramentas e muito mais papéis, e muito mais liquidez. No Brasil é muito fácil, não que seja fácil, deixa eu reformular a frase. Mesmo quando você ganha, você ainda tem que brigar contra a liquidez, então você precisa vender o papel e não tem para que vender. Esse problema aqui já é bem mais fácil de ser lidado. Os papéis são bem mais líquidos. O volume de operação é literalmente 205 vezes maior do que o volume de operação. Caramba! Então, para você ter uma ideia, eu estava fazendo uma estratégia na Vale e o spread entre as pessoas, a primeira pessoa que queria comprar e a primeira pessoa que queria vender, era 25 centavos de diferença, cara. Eu consegui pescar ali, mas, cara, eu vi aquela diferença e falei, meu Deus do céu, olha esse mercado. A liquidez disso é ridícula. Falando um pouquinho de EWZ, cenário brasileiro aí para vocês. Então, o EWZ seguiu em queda, daí no final do ano recuperou, foi diferente do que aconteceu com o S&P 500, seguiu na contramão. No começo do ano, acompanhou a Bolsa Americana, subiu, e daí começou a queda. E aqui vem queda frenética, mas caiu na semana passada até 36,77. Essa semana se mostrou aí recuperando um pouquinho, chegou a 36,84 na faixa disso, mas ainda está com um sinal bearish, se você olhar aqui. Perdeu a força, tá vendo que tanto o volume de operação quanto o sinal do estocástico está menor, mas ainda não há indícios de inversão. Tá? O que acontece? Se isso ninguém sabe o dia de amanhã, mas é só uma conjectura, tá? Se o mercado aqui nos Estados Unidos continuar no movimento bearish, e esse sinal de reversão aqui for maior, e a gente tiver boas notícias aí, com as manifestações, previdência e tudo mais, o mercado se animar, só como já se animou com a questão do voto antecipado, de alguma das pautas das manifestações, talvez essa reversão, se acontecer antes do que o S&P, e com essa alta do dólar, vai ter bastante cash americano entrando no mercado brasileiro aí, vai impulsionar o mercado. Exatamente. O dólar fechou hoje a 4,04, cara. É um dólar muito alto, para você enxergar um pouco do cenário assim. Fazia muito tempo que não passava, muito tempo não, fazia alguns meses, desde quando teve aquela confusão lá de eleição, de expectativa, que não chegava tipo a 4,10, 4,8, por exemplo. Ok. Bom, isso. Alguns papéis que se destacaram hoje, a Apple
Eu abri uma posição na Apple, ela caiu mais de 5% hoje, e ela já está em queda, tá? Então, atingiu aqui a média, é uma posição meio arriscada que eu fiz, porque eu coloquei uma Jade Lizard com a minha put vendida aqui, e daí apostando na queda, mas crendo que não, o meu viés é que não vai passar essa média aqui, de 100 na área aí de 150, então é aqui que está a minha put vendida, e vou ganhando aí com a passagem do tempo. Aí, reparar ali também a questão do volume, a parte vendida ali no estocástico. Sim, houve um... Por que eu entrei agora? Porque eu achei que a volatilidade aumentou, se acontecer conforme aconteceu aqui, ó, vai perder a cor aqui, vai perder a intensidade, daí com isso a volatilidade diminui. Então eu peguei aquele spike para dar a minha entrada, uma vez que o mercado estava tenso aqui para a Apple hoje. Outro que teve uma queda significativa foi a Tesla. Esse eu sei lá para onde vai parar agora, dá uma olhada nisso. Nossa, olha esse... Olha isso aqui. Nossa, foi... dá uma ampliada aí, foi só nessa semana? Esses dois candles aqui, né? Esse candle aqui é dessa semana. Mas se eu colocar aqui, eu gosto de avaliar o de 4 horas para um resumo diário. Isso aqui é o que você tem no dia de hoje. Mas olha a cascata que está aqui. Está sangrando o mercado. Nossa, olha essa condição, cara. Então, para esse aqui eu ainda não tive culhão para... Mas a volta lá nas alturas, né? O Ivy Rank deve estar quanto, mais ou menos? Consegue olhar aí? Creio que sim. $52. 52. Não posso piorar, ainda tem espaço para cair. Não, com certeza, com certeza. Você costuma vender mais ou menos quando bate nos 50, né? Vender volatilidade? Exatamente. É relativo, porque muitas vezes, se eu encontro que o mercado vai atender um ponto de reversão e a volatilidade está acima de 50, daí vai pesar muito, entendeu? Se eu entro ou não entro. Agora, se ela já estiver lá nos 80, 90, daí para venda de volatilidade é algo muito bom. Mas será que convém o risco, por exemplo, 50, ela está aqui a 191, em queda pura, eu vender uma opção e ela entrar no dinheiro? Se eu quisesse ficar com o papel, tem muito espaço para queda ainda, entende? Então, é muito arriscado. Eu não tomei essa posição. Talvez uma trava, mas não é o meu perfil. Eu acho que para o tamanho, para a queda que teve, para estar um IV range só de 50, eu ainda não entraria vendendo Tesla, não. Boa, parabéns. Boa aí. E hoje você conseguiu um dia positivo, né? Você estava mostrando ali, foi $1.200? Foi algo em torno disso, sim. Uhum. Não, beleza. Vou passar um pouquinho aqui, um pouco das minhas operações. Deu 1.159 positivo. 1.159? Uhum. GG aí, tirando o dinheirinho do mercado. Um pouco da minha operação. Sexta-feira eu montei um ratio na Vale. Um ratio, para quem não sabe, é assim, ó. Você vai fazer uma trava normal. Então, digamos que você vendeu 100, comprou 100 e vendeu 100, só que você vai vender um pouquinho mais. Porque quando você vende um pouquinho mais, você vai ter um θ positivo e um vega negativo. Ou seja, você vai estar vendendo em volatilidade e o tempo vai jogar a seu favor. Então, quando você vende um pouquinho mais, pelo fato de você estar vendido a descoberto, você vai ter um risco imenso, certo? E aí, eu finalizo comprando um pozinho para meio fazer uma travada. Eu vou compartilhar minha tela e aí vocês vão conseguir ver essa condição que eu estou falando. Eu fiz na Vale, por quê? Deixa eu dar uma explicada. O IV Rank da Vale subiu ali na faixa dos 56%, então estava bem alto. Eu já estava com um viés mais altista queria fazer uma borboleta, aí eu falei, cara, eu vou testar mais uma vez esse ratio. Para quem consegue ver aqui, ó, ele nada mais é do que parece um Iron Condor, só que é quebrado, entendeu? Então aqui, ó, seria uma trava normal, só que aqui no final
no strike de 61,30, eu comprei um pozinho. Comprei 100 pozinhos. E aí eu fiquei com uma operação travada, eu paguei 515 e meu lucro máximo é 734. Por conta dessa volatilidade alta e de ser uma operação mais direcional, eu não tenho muita expectativa de uma queda na Vale no futuro, e se cair também, eu assumo uma condição comprada no papel, porque meu custo médio no papel está mais ou menos uns R$45, então para mim está bem de boa, porque eu gosto de fazer esse manejo entre opções e compra de papel. E eu tô com aquele calendário que eu mesmo mostrei, o calendário eu estudo mesmo. Ele tá com prejuízo aí de 20%, mas por enquanto tá de boa. O mercado como um todo sangrou muito esses últimos dias e tá voltando agora numa retomada. Mas como eu fiz uma arbitragem aqui, ó, eu vendi na F e comprei na H, eu tenho ainda F e G ainda para conseguir fazer o custo zero ou passar do meu break-even, né? Eu tenho um lucro nesse calendário. E aí eu pretendo começar a comprar uns pozinhos em volta dele, mais um viés de call também. Na Vale, bem, são essas as minhas duas estratégias que eu tô. Eu não opero tanto, montando tanto. Hoje eu tô menos 60. Aquele meu fly que eu montei, eu tive um lucro aí de R$60. Foi pouquíssimo e deu sorte porque aumentou muito a volatilidade. Então eu tô bem de boa quanto às minhas operações. Os meus pozinhos na Vale, eu tava querendo comprar algum na put, né? Mas se a gente olhar a grade aqui, por exemplo, deixa eu compartilhar de novo. Se a gente olhar a grade aqui da Vale, a gente vai ver que se a gente for na put, ó, Vale ER, a gente não encontra pozinhos aqui, ó. Até no strike de 31 para 47 aí já dá 40%, 35% mais ou menos. Então no strike de 31 aqui, a gente não tem pozinhos de 1 centavo. Você pode ter semis pozinhos, mas, cara, como eu falei, o Ivy Rank agora hoje, 43%, nessa faixa aqui mais ou menos. Então, o Ivy Rank está bem alto e a volatilidade está muito alta, assim. Então, seria bem interessante essa estratégia, você fazer, por exemplo, Iron Condor, coisas relacionadas à venda de volatilidade na Vale. E na Petrobras, o Ivy Rank está na faixa dos 18, mais ou menos, e ainda está com uma volatilidade bem baixa, se quiser montar alguma operação. São essas duas aí que eu mais olho assim aqui no Brasil e que eu mais opero. Tenho umas recordações operando no Itaú, já fiz operando em bancos como um todo, né? Itaú e Banco do Brasil já me deixaram na mão por conta de liquidez. Então, essas duas que eu tô. E uma coisa interessante, só para antes de falar aí, é que, cara, eu fui comprar esse ratio na Vale e o spread, né, que nem eu falei, de 20 centavos, de 25 centavos de diferença, cara. Então, montar operação aqui no Brasil tem que ser, cara, bem estudado, entendeu? Você tem que pescar muito, ter muita paciência. Ok, vamos lá para as perguntas. Eu estou vendo aqui, perguntando se SPY, esse é o que eu cheguei a mostrar o SPY, cheguei a mostrar o Small Caps, cheguei a mostrar Nasdaq, então eu não sei qual hora que foi visto aqui, mas eu mostrei o SPY, sim. Barra ES é o mercado futuro, daí você pode utilizar o SPY, que é 1/10 do S&P 500, ou SPX, que é o que eu costumo operar. Se eu poderia mostrar como eu defino a quantidade que eu invisto. É relativo de pessoa para pessoa isso aí. Cada um tem um portfólio e maneja o risco de maneira diferente e o tamanho da mão de maneira diferente. Então, o seu capital que você tem para investir. Então, a minha quantidade é diferente da do Breda, que é diferente da do Roxo, que é diferente do Gabriel. Então, é bem difícil dizer como fazer isso aí. Eu vou dar uma dica que eu acho legal, o Doc, até você assim, já coloca muito mais do portfólio de vocês em opções. Eu, por não ter ainda anos assim de opções, eu não coloco muito, então
Atualmente eu uso 3%, vou aumentando gradativamente, sentindo a sua... quando você estiver confortável, entendeu? Então, sei lá, se fosse você, no começo, eu iniciei com 1% do meu portfólio em opções, comprando pozinhos, travas, coisas mais assimétricas e baratinhas, e aí com o tempo você vai sentindo se aguenta mais volatilidade, se aguenta um prejuízo, sei lá, de $1.000, igual o DJ às vezes tem, entendeu? Então é de perfil para perfil. Eu utilizo o Kelly, sim, para saber se eu... o critério Kelly para saber se eu entro em operação e qual é a quantidade que eu devo operar. Isso eu consigo ver através de um aplicativo. Também dá para fazer via Excel, mas eu utilizo a probabilidade de estar dentro do dinheiro contra o risco que eu tenho para ser ofertado. E também o direcional da minha análise gráfica aqui. Então, não é algo tão simples assim. Eu estava até falando hoje no Instagram que estava me perguntando, que eu até falei com você, né, sobre a probabilidade em estruturas, em opções. Eu não sei sua opinião, mas, cara, eu não levo muito bem, eu não uso em demasia na hora que eu vou decidir alguma estratégia ou alguma operação, a probabilidade. O que você acha sobre isso aí? Eu considero na trava, porque é para transformar alguma coisa de extremistão em mediocristão, mas conforme todo mundo sabe, em finanças, em ações, em opções, no mercado financeiro, a estatística e os eventos passados são meramente desprezíveis, entendeu? Ninguém sabe, só te dá uma noção, mas se você tiver a possibilidade menor de 1% de ganhar, ela pode vir a acontecer. Então, a gente tem que ficar atento para essa questão que o mercado financeiro ele é extremistão. Exatamente, para ter uma ideia, tipo, os pozinhos são menos de 1%, né? E, cara, se a gente olhar, por exemplo, no Brasil, evento de Brumadinho, teve aí a Petrobras no caso do diesel, entendeu? Até recentemente, com a queda do BOVA, você poderia ter uma valorização do seu pozinho e tal. Então, você tem que tomar cuidado em usar isso em demasia, entendeu? Porque se for colocar, sei lá, eu tenho que analisar aqui no Pilab, e para falar qual é a probabilidade de um pozinho, mais ou menos. Deixa eu olhar aqui. Nem tem, alguns estão tipo 0,00, 0,01, então são coisas tipo mínimas, entendeu? Uhum. E só que acontece. Então, que nem o GG estava falando, não dá para você usar o meio cristão em uma coisa que é do extremistão, entendeu? Tipo, um acontecimento pode mudar tudo. Exatamente. Tem uma pergunta da Vanessa, se a gente utiliza onde que eu vejo o IV Rank no Think and Swing. Eu utilizo da plataforma Tastework, então eu nunca pesquisei aonde que vai estar essa volatilidade na TD, mas eu posso pesquisar e te enviar, Vanessa. É uma corretora dos Estados Unidos. Falando nisso também, DJ, a gente tem que fazer o nosso vídeo de eu abrindo a corretora aqui, né? Demorou. Passo a passo. Vamos sim, exatamente. Então, cara, já deu meia horinha aí de aula. Se ficar muito grande, fica muito complexo e muito conteúdo, né? Então, você tem mais uma coisa para acrescentar, para falar? Não. Basicamente, falamos do mercado, eu falei um pouquinho das estratégias, você falou da sua, eu acho que já tá bom para o dia de hoje. Agradeço a participação de todos vocês aí, brigadão, tamo junto. Segue a gente lá no canal, se inscreva, aciona o sininho aí para qualquer novidade. Toda vez a gente vai estar fazendo live aí e apresentando um pouquinho do mercado. E a intenção é ampliar a nossa comunidade de Stoicaps. Então é isso, então. Obrigado e boa noite aí para vocês e bom descanso aí. Falou, DJ. Abraço. Um abraço. Tchau, tchau.